Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver essa equação diferencial aqui, que vai ser uma equação de Cauchy-Euler. Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte: resolva a equação diferencial e está lá, ó, x quadrado, y duas linhas, mais x vezes y' mais 4y igual a 1. A gente sabe que isso aqui é uma equação de Cauchy-Euler porque ela tem o seguinte formato: uma certa constante x ao quadrado, y duas linhas, mais uma certa constante x, y uma linha, mais uma certa constante y igual a uma determinada função aqui de x ali, tá? Nesse caso, ó, nós temos então o grau de cada monômio desse aqui coincide com a ordem da derivada, então grau 2 aqui para x ao quadrado, derivada 2 aqui. Grau 1 do nosso monômio aqui vai para a primeira derivada. E aqui é como se fosse c vezes x elevado a zero, y, e entre parênteses 0, né? X a 0 a convenção é 1 e y elevado a parênteses 0 a convenção é a própria y, né? Então isso aqui é uma equação diferencial de Cauchy-Euler. Não homogênea, porque aqui desse lado nós não temos zero, né? Como é que a gente vai resolver? Bom, para a gente resolver esse tipo de questão aqui, a nossa ideia é nós vamos achar uma solução da homogênea associada, né? Que é quando você tem esse lado esquerdo igual a zero, né? Que ela vai ter o formato um certo C1 vezes um Y1 mais um certo C2 vezes um Y2. E depois nós vamos achar uma solução particular, utilizando o método de variação de parâmetros, que vai ser do tipo uma certa função U1 vezes a Y1 que a gente achou aqui, mais uma certa função U2 vezes a função Y2 que a gente achou aqui. Aí nós juntamos essas duas coisas que nós vamos achar aqui e teremos a solução geral, que vai ser a homogênea mais a particular, a solução geral daquela nossa equação diferencial que a gente tem aqui, tá? Essa é a forma básica que a gente vai fazer. Mas antes eu vou pedir para você pausar, tentar fazer o exercício e daí depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e às vezes até na sua pós-graduação também. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix, na descrição do vídeo tem lá o link para você, tá bom? Então vem fazer parte aqui dessa galera que já passou de 100 mil inscritos. Bom, como é que vamos fazer aqui? Vamos lá, né? Vamos fazer nossa técnica aqui, tá? E aí o que acontece? Bom, vamos começar pela homogênea aqui, né? Que seria esta equação aqui igualando a zero. Ou seja, a gente está querendo resolver essa equação aqui, ó. X quadrado, y duas linhas, mais x, y', mais 4y igual a zero, né? Que é a homogênea associada a essa daqui. Bom, o tipo de solução que nós vamos procurar nessas equações aqui de Cauchy-Euler seriam soluções do tipo um certo x elevado a m. Então a gente quer achar essa constante m aqui. Então vamos procurar soluções desse tipo. Então para isso a gente pode pegar essa nossa solução desse tipo, jogar aqui na equação e daí arrumar para poder descobrir esse m, tá? No caso aqui, né, vai aparecer, olha só, nós temos esse x ao quadrado, segunda derivada de x elevado a m, mais x vezes a primeira derivada de x elevado a m, mais 4 vezes x elevado a m. Isso é para ser igual a zero. Ok. Bom, calcular o segundo derivado disso aqui é regra de potência, né? Também chamada de regra do tombo. Quando você calcular a primeira derivada, vai ficar, desce o m, e vai aparecer x elevado a m menos 1, né? Regra do tombo. E tem mais uma derivada ainda, porque você só calculou a primeira. Mas aqui vai ser x vezes aí a primeira derivada, que vai ser m, x elevado a m menos 1, mais 4 vezes x elevado a m, né? Que você não precisa fazer nada. Então aqui ainda falta uma derivada, aqui é constante, não vai mudar. Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado, vou botar um parênteses aqui, x ao quadrado vai ter esse m que já tinha antes, esse m menos 1 desce multiplicando, então vai aparecer m menos 1 aqui, x elevado a m menos 2, né? Porque você tem que reduzir mais 1 aqui, e aí vai ficar menos 1 com menos 1 dá menos 2. Aqui não tem que fazer nada, eu só vou repetir x, m, x elevado a m menos 1, e aqui também só vou repetir, 4 elevado a x elevado a m igual a zero. Bom, veja que aqui acontece o seguinte, ó, esse termo x quadrado com esse termo x elevado a m menos 2, você vai conservar as bases, que é a mesma, que é x, e somar os expoentes. Quando você fizer isso, ao somar esse expoente 2 com esse expoente m menos 2, o menos 2 que está aqui com o 2 aqui vai dar zero.
Então, no final das contas, quando você pegar esse termo daqui, ó, e multiplicar com este termo daqui, certo? Vai sobrar apenas x elevado a m, porque você conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar assim, ó, isso que você já tinha aqui, que era m ao quadrado menos m, que é o que você obteve aqui multiplicando m por m, por m e m por menos 1. E esse x elevado ao quadrado vezes esse x elevado a m menos 2 vai dar x elevado a m só. Aqui eu vou colocar esse m na frente, né? De novo aqui, ó, quando você pegar esse x e multiplicar por esse x elevado a m menos 1 aqui, ó, você vai conservar as bases e somar os expoentes. Aqui é como se fosse x elevado a 1. E aí aquele 1 que está aqui com esse menos 1 vai dar 0. No final vai sobrar apenas, então, x elevado a m aqui, tá? E aqui eu tinha mais 4x elevado a m, certo? Isso aqui é igual a 0. Bom, veja que em cada fator desse aqui, ó, ou em cada parcela dessa soma aqui, aparece esse termo que é o x elevado a m. A gente pode colocar ele em evidência, né? X elevado a m. Vai sobrar m ao quadrado menos m, que é essa parte aqui. Aqui nós vamos ter mais m e aqui nós vamos ter mais 4, igual a 0. Bom, aqui nada para resolver, ó. Esse menos m com esse m simplifica. Então no final vai dar x elevado a m, que multiplica m ao quadrado mais 4, igual a 0. Bom, para resolver essa equação, o que acontece? Se a gente coloca aqui, ó, que essa parte, né, esse x elevado a m, ele seja diferente de 0, e para isso acontecer, basta que meu x esteja no intervalo que vai 0 aberto até mais infinito, né? Ou seja, x vai ser um número maior que 0, então essa conta x elevado a m vai ser maior que 0 também, ou seja, diferente de 0, né? E aí, para que dê 0 o resultado dessa multiplicação, a gente precisa que essa parte de cá, né, que é m quadrado mais 4, seja igual a 0. Então, nós vamos ter aqui a equação m quadrado mais 4 igual a 0. E a partir daqui a gente consegue achar esse m. Bom, aqui é uma equaçãozinha tranquila de fazer, né? Vai ser a mesma coisa que m ao quadrado igual a menos 4. E isso aqui vai ser m igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Bom, raiz quadrada de menos 4, a gente sabe que número real não tem, que o resultado de a raiz de menos 4. Mas número complexo tem. Então a raiz de menos 4 vai ser 2i, né? E aí, como tem esse mais ou menos aqui, nós vamos achar que o nosso m, ele vai ser as soluções, né? Vou botar que são 2m's, tá? Vou botar assim, ó, vai dar um m1, digamos, vai ser 2i, e o nosso m2, digamos que seja menos 2i, tá? Então as soluções aqui são 2i e menos 2i. Ok, deu solução complexa. Bom, você poderia colocar aqui então no lugar do nosso m, lembra que seu y vai ser do tipo x elevado a m, e aí você poderia colocar aquele m que deu um número complexo, né? Seria x elevado a 2i, e a outra solução seria x elevado a menos 2i. Só que aqui, como a gente está trabalhando com funções reais, a gente deseja que a solução seja também com funções reais. Então, para isso, a gente vai fazer uma manipulação algébrica utilizando relação de Euler. E aí, quando a gente estuda a equação de Cauchy-Euler, para esse caso onde a equação envolvendo m não tem solução real, a gente sabe que, no final das contas, depois que a gente faz todo o desenvolvimento, né, que os y1 e y2 vão ser do seguinte formato. Vai ser o x elevado ao alfa, eu já vou explicar o que é esse alfa, cosseno de beta ln de x, tá? E o seu y2 vai ser o x elevado a alfa seno de beta ln de x. De novo, você obtém isso quando você estiver desenvolvendo lá o caso geral para a equação de Cauchy-Euler, onde a equação envolvendo m dá uma raiz complexa. Esse alfa aqui vem da parte real da sua solução e esse beta aqui vem da parte imaginária. Ou seja, quando você vai ter uma situação desse tipo, né, o seu m que você vai achar vai ser um certo alfa mais beta i, né? E aí no caso, na verdade vai ser a m1 vai ser isso, né? E a m2 vai ser alfa menos beta i, né? Mas enfim, quando acontece esse tipo de coisa, você vai ter uma solução desse tipo aqui, ó. Veja que alfa, que é a parte real, aparece aqui elevando o x, né? E beta, que é a parte imaginária, aparece aqui multiplicando esse termo ln de x. Veja que esse beta ln de x está dentro do cosseno.
E esse beta ln de x está dentro do seno aqui, tá? Então essa é a solução que você vai obter quando você tem uma equação envolvendo m que tem a solução complexa. No nosso caso aqui, ó, veja aqui, se você coloca o nosso M1 e o M2 nesse formato, né? É como se você tivesse a parte real aqui sendo zero, porque fica 0 mais 2i, e o M2 fica 0 menos 2i. Então o x sendo zero vai aparecer x elevado a zero, o que convenção aqui vai ser 1. Então no nosso caso, a solução que a gente vai obter aqui, ó, a y1 vai ser igual a x elevado a zero, que dá 0, cosseno de 2 ln, eu vou botar assim, tá? Aí já sabe que esse x está na ln, tá? Então cosseno de 2 ln de x, porque aqui beta vai ser 2, né? E beta também é 2 aqui, a nossa y2 vai ser seno de 2 ln de x, tá? Lembrando que já teria aqui, ó, x elevado a 0 mais é 1, e aqui teria o x elevado a 0 mais é 1, por isso ficou só assim. Então achamos a solução y1 e y2 para a nossa homogênea. Ok. Agora o que a gente tem que fazer, né? Uma vez que a gente achou a solução y1 e y2 para a nossa homogênea, nós vamos usar o método de variação de parâmetros para determinar uma função u1 e uma função u2, de tal maneira que isso aqui seja a solução. Para isso acontecer, aí o que você vai precisar é o seguinte, pela método de variação de parâmetros, que a gente obtém quando estuda nessa técnica. Você vai ter que resolver um sisteminha que é assim, ó. Vai aparecer y1, u1, linha, y1, linha, u1, linha. Depois aqui vai aparecer y2, u2, linha. Vai aparecer também y2, linha, u2, linha. Desse lado aqui vai aparecer 0. E desse lado aqui vai aparecer uma função que é o que fica do lado direito, isso, do lado direito da sua equação, quando você arruma para ficar no formato padrão de equação diferencial linear de ordem 2. Que nesse caso aqui é o seguinte, ó, não está ainda aqui nesse formato, tá? Por quê? Porque essa nossa equação aqui, ó, veja que não tem a constante 1 aqui multiplicando o y2, né? Y2, a segunda derivada. Então, para poder ficar no formato de uma equação diferencial, homogênea, de segunda ordem, homogênea não, né? Não homogênea por causa desse termo aqui. O que a gente faz? Vamos dividir tudo isso aqui por x ao quadrado, porque aí aqui vai ficar 1, né? E aí nós vamos ter o seguinte, ó, se você dividir toda essa equação, ambos os membros, por x ao quadrado, vai ficar y duas linhas, mais, ao dividir isso aqui por x ao quadrado, você já tem esse x aqui, vai ficar 1 sobre x, né? Ao dividir isso aqui por x ao quadrado, y linha, mais, ao dividir isso aqui por x ao quadrado, vai ficar 4 sobre x ao quadrado, y, e aqui, ao dividir por x ao quadrado, vai ficar só 1 sobre x ao quadrado. Então, esta equação aqui agora, ela tem o formato da equação não homogênea linear de segunda ordem. E aí, a função que você vai ter aqui, ó, que é aquela que aparece no sisteminha quando você resolve por variação de parâmetros, essa daqui é aquela função fzinha de x, tá? Cuidado até para não confundir essa daqui, deixa eu até mudar aqui, tá? Só para não confundir com aquela lá, vou botar uma g aqui, mas enfim, quando eu estava falando sobre a equação de Cauchy-Euler. Mas enfim, então essa vai ser a função que a gente tem lá. Então eu só obtive dividindo tudo por x ao quadrado para que aparecer 1, né? Ok, então vamos lá. Vamos fazer isso lá no nosso sisteminha. Como é que vai ficar o nosso sisteminha aqui, ó? Lembrando que a nossa y1 é essa função e nosso y2 é essa. Vai ficar assim, ó. Nós vamos ter y1, que vai ser cosseno de 2 vezes ln de x, u1, linha. Agora vai aparecer a derivada de y1. Quando for derivar seu y1, veja que vai ter regra da cadeia aqui, né? Vai ter que deriva de fora, o que vai dar derivada do cosseno, que é menos o seno. Aí eu conservo o que está lá dentro, que é 2 vezes ln de x, vezes, né? Isso aqui tudo vezes a derivada do que estava lá dentro. Ou seja, vai aparecer 2 vezes ln de x para derivar, certo? Ok? Então você deriva de fora, que é cosseno, vai ficar menos o seno. Conserva de dentro, 2 ln de x, vezes a derivada da de dentro. Então, regra da cadeia, né? Quando você for derivar 2 vezes ln de x, o que que dá? Bom, 2 é constante e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, essa derivada aqui no final, ó, o que vai dar, isso aqui, ó, é 2 sobre x. Então, o resultado vai ser menos 2 sobre x seno de 2 vezes ln de x. Essa função aqui toda quando se derivar. Então, é o que eu vou colocar ali, ó. Vai ficar menos 2 sobre x seno de 2 vezes ln de x. U1 linha.
Agora aqui mais, aqui nós vamos ter o y2, que a gente sabe que é o seno de 2 vezes ln de x, o 1', aqui igual a 0, mais, quer dizer, não sei, né, se vai ser mais, mas vamos lá. Vai ter que derivar essa função, né, que é o nosso y2. A derivada disso vai ser, deriva de fora, vai dar cosseno de 2 vezes ln de x, depois vezes a derivada da de dentro, que é 2 vezes ln de x, né, que aqui é a regra da cadeia, né. Nós temos 2 ln de x dentro da função seno, regra da cadeia. Então derivei a função externa, que é o seno, fica só o cosseno, repeti a interna, que no caso é 2 vezes ln de x, derivei depois a função interna, apliquei a regra da cadeia. Bom, só que a derivada de 2 vezes ln de x vai ser 2 sobre x, né? Que a derivada de ln de x é 1 sobre x, 2 é constante. Então isso aqui tudo, quando derivar, vai dar 2 sobre x. Ou seja, multiplicando isso aqui por 2 sobre x, né? É o que a gente tem aqui na derivada. Então aqui não vai ficar menos não, vai ficar mais, né? Ou seja, no final das contas vai ser o seguinte, ó. Vai ser mais 2 sobre... Deixa eu botar um pouco menor esse mais 2 sobre x cosseno de 2 vezes ln de x, u2', ou aqui era u2, né? Eu botei o 1, é o 2. Igual a função do lado de cá, que é 1 sobre x ao quadrado, né? Que a gente tinha feito lá. Lá em cima eu tinha colocado o índice u1, mas é u2, né? Enfim, então esse é o sistema para resolver. Nós podemos fazer utilizando o método que achar mais conveniente. Aqui vamos fazer utilizando o determinante, né? Que é aquele Wronskiano, que vai ser o seguinte, ó. Repete aqui as matrizes, ou repete os coeficientes que multiplicam, né? O 1' e o 2'. Então vai ser cosseno de 2 vezes ln de x. Opa, deixa eu botar para cá. Cosseno de 2 vezes ln de x. ln de x foi esse aqui. Aqui esse coeficiente aqui vai ser menos 2 sobre x seno de 2 vezes ln de x. E aqui agora vai ser seno de 2 ln de x, que é isso aqui, ó. E aqui vai ser 2 sobre x cosseno de 2 ln de x. Beleza. Isso vai ser esse determinante para calcular, né? Vai ser o nosso Wronskiano aqui, que é a matriz formada pelos coeficientes do sistema. E aí tira o determinante, né? Qual vai ser aqui o nosso determinante? Então vamos calcular. Eu tenho que multiplicar os termos da diagonal principal, depois menos o produto dos termos da diagonal aqui, ó, secundária, né? Então, quando você fizer aqui o produto dos termos da diagonal principal, vai dar 2 sobre x cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de 2 ln de x, né? Que aqui dentro é a mesma expressão, né? Então, ficou cosseno ao quadrado. E depois nós vamos ter o seguinte, vai ser menos, que é o da fórmula, né? O produto que der ali na diagonal secundária, e o produto aqui vai ser menos 2 sobre x, e vai parecer seno ao quadrado, né? Porque está o mesmo valor seno aqui, ó, seno de 2 ln de x, seno de 2 ln de x. Então vai ficar menos 2 sobre x seno ao quadrado de 2 vezes ln de x. Beleza. Bom, então o que vai acontecer aqui, olha só. Menos vai dar mais, né? Esse menos aqui com esse menos 2 sobre x. Então no final vai ficar... Dá para colocar 2 sobre x em evidência. Aqui vai aparecer cosseno ao quadrado de 2 ln de x mais seno ao quadrado de 2 ln de x. E aqui o que acontece? A gente pode utilizar a identidade trigonométrica fundamental. Se você faz cosseno ao quadrado de algum ângulo mais cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de um certo ângulo mais seno ao quadrado daquele mesmo ângulo, veja que aqui você tem 2 ln de x e aqui é 2 ln de x. Então seria o mesmo ângulo aqui no caso, né? Pensando isso aqui como sendo um alfa. Então isso aqui tudo, ó, pela identidade trigonométrica fundamental, dá 1. Então no final, o que vai sobrar é 2 sobre x vezes 1, o que é 2 sobre x. Então o determinante desse w aqui, né, o determinante que define esse w, é 2 sobre x. Então agora você vai continuar, né, você já achou o w, para achar a próxima matriz, vai ser o determinante da matriz W1, onde você pega a primeira coluna de w, substitui pelo aquele segundo membro das equações do sistema, né? Que é 0 e era 1 sobre x quadrado. E a segunda coluna você mantém o que você tinha antes, que era seno. Deixa eu botar um pouco mais para o lado aqui. Seno de 2 ln de x. E aqui vai ser 2 sobre x cosseno de 2 ln de x. Bom, esse determinante aqui
De novo, né? Você pega a diagonal principal, multiplica os termos, menos o produto dos termos da diagonal secundária. E aí vai acontecer o quê? Quando você for multiplicar os termos da diagonal principal, veja que tem um zero ali. Então vai aparecer zero vezes essa expressão toda, vai dar zero. Então não vou nem me preocupar com isso. Aí depois vai ter menos o valor que vai dar aqui do produto da diagonal secundária. Então quando você multiplicar aqui, ó, vai ficar menos, né, que é o da fórmula, 1 sobre x ao quadrado, seno de 2 ln de x. Então isso dá o nosso W1. Ok. Vamos agora achar o nosso W2, né? W2 vai ser a matriz que você obtém tirando a segunda coluna do W e colocando essa 0 e 1 sobre x quadrado, né? E a primeira coluna você mantém o que você tinha antes. Então vai ser 0, 1 sobre x quadrado. E lembrando aqui, ó, que a primeira coluna do W é isso daqui, ó. Cadê? É essa daqui, tá? Cosseno de 2 ln de x menos 2 sobre x, seno, né? De 2 ln de x. Então vai ficar cosseno de 2 vezes ln de x e aqui menos 2 sobre x seno de 2 vezes ln de x. Bom, aí de novo, para calcular o determinante, a gente pega o diagonal principal, multiplica os termos, menos os termos multiplicados da diagonal secundária. Aí de novo, principal vai dar 1 sobre x quadrado vezes cosseno de 2 ln de x. Então, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x quadrado, cosseno de 2 ln de x. Menos o produto dos termos que estão na diagonal secundária. Só que como tem esse zero aqui, ao multiplicar por esse termo, vai zerar isso aqui. Então não preciso nem me preocupar. Vou colocar só aqui o nosso W2 como sendo isso. Ok, achei W, achei W1, achei W2. Como é que eu acho agora as variáveis, né, as funções U1' e U2', que são o objetivo aqui, né, para resolver esse sisteminha? Bom, aí utilizando a regra de Cramer, a gente sabe que é assim, ó, o nosso U1' vai ser igual ao W1 dividido por W. E o nosso, vou botar aqui desse lado, U2' vai ser o nosso W2 dividido por W. Beleza. Então quem que vai ser o nosso U1'? Ó, tô sem espaço aqui, depois eu vou ter que subir ali. O nosso U1' vai ser igual a o W1, que ele foi menos 1 sobre x quadrado, seno de 2 ln de x, né? Então ficou aqui, ó, ficou, deixa eu botar um pouco aqui para cá, menos 2 sobre x, seno do ln, não, seno de duas vezes seno de 2 vezes ln de x, isso foi o nosso W1, tá aqui, ó, isso foi o nosso W, ainda tá o quadrado ali, aquele cara, né? Então aqui ainda tá o quadrado, beleza, então foi o que deu ali, e aqui é 1, né? Então é 1 sobre x quadrado, tá? É 1 sobre x quadrado, eu botei 2 ali, ó. Então aqui é 1 sobre x quadrado e menos 2 vezes ln, seno de 2 vezes ln de x, ok? Isso aqui tudo dividido pelo W, e o W foi 2 sobre x. Então vamos botar aqui, ó, o nosso W deu 2 sobre x. Então o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu colocar aqui mais para cá, ó. Esse carinha aqui, ó, dá para simplificar, né? Você conserva essa de cima, inverte essa. Então esse x vai acabar simplificando com esse x quadrado. Então no final vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar menos 1 sobre 2x, ou menos 1 sobre 2x, seno de 2 vezes ln de x, tá? É o que vai ficar ali para o U1', tá? Quando você conserva de cima, inverte de baixo, né? Vai simplificar o x com x quadrado. Vai ter esse 2 ainda, vai dar isso daqui. Beleza, deixa isso daqui que eu vou precisar de espaço, né? Ou então eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu digo lá, ó. Para a gente resolver aqui, a gente vai fazer a integral dos dois lados para poder conseguir achar o U1, certo? Mas antes, deixa eu só montar aqui o U2, que depois eu já apago lá em cima e já resolvo esse U1 e o U2, né? Então o nosso U2' vai ser igual ao W2, que é isso aqui, ó. 1 sobre x quadrado, cosseno de 2 vezes ln de x, dividido pelo W, que é 2 sobre x, e aí de novo, ó, você conserva essa daqui, inverte essa, né? Conserva essa fração e inverte essa. Esse x vai acabar simplificando com esse x quadrado. Então no final, ó, aqui vai dar 1 sobre 2x cosseno de 2 vezes ln de x.
Se você precisar, você pausa o vídeo aula e vê essas contas como é que ficam desse jeito. Bom, aqui eu não vou ter espaço, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar lá para cima, poder resolver o que a gente precisa aqui para achar o 1 e o que a gente precisa aqui para achar o 2, tá? Que aqui a gente vai ter que integrar em ambos os lados. Mas vamos lá. Então deixa eu apagar aqui para cima. Eu vou apagar o que? Eu vou apagar essa parte aqui onde eu desenvolvi essa equação aqui, ó. Que aí vai dar para poder resolver, tá? Então aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Botar aqui uma borracha grandona. Então isso aqui tudo eu vou apagar. E claro, né, é vídeo aula, se você precisar você pausa e volta, né, para poder ver essas contas que a gente fez aqui, né. Nada demais não. Então olha só, vamos lá. O que é que nós temos ali? Nós tínhamos achado o U1' como sendo era 1 sobre 2, não menos, né? Era menos 1 sobre 2 x seno de 2 vezes ln de x, tá? Vamos só conferir que esse era o nosso U1'. Olha só, isso mesmo, era menos 1 sobre 2x seno de 2 vezes ln de x. Nosso 2' é esse aqui. Beleza. E o nosso, isso foi o que a gente achou para o nosso U1'. O nosso U2', né? Deixa eu botar um pouco pro lado ali. O U2' foi 1 sobre 2x cosseno de 2 vezes ln de x. Beleza, tá? Então só para lembrar. Então aqui o que a gente faz? A gente integra ambos os lados, tá? Integra em relação a x, né? Ambos os lados aqui, ó. Integrei dx igual a... Aí vou integrar isso aqui tudo. Eu tinha que botar... eu vou tentar afastar um pouquinho mais para cá, ou menos. Então o que eu estou fazendo é simplesmente integrar ambos os lados da nossa equação, né? Em relação a x, né? Então quando você integrar ambos os lados da equação, aqui você aparece a integral da derivada, tudo em relação a x. Então pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui dá o seu U1, tá? E do lado de lá vai ser o que? Vai ser a integral desse monstro todo aqui. Mas parece complicado, mas na verdade aqui é o seguinte, ó. Nós vamos fazer utilizando substituição. Olha que legal. Se você chama, quer ver, ó, isso aqui tudo de um certo U, tá? Então digamos que eu faço aqui, ó. Digamos que U, não confundir com U1, tá? É U só para usar substituição. Se eu chamar U de 2 vezes ln de x, veja que du vai ser igual a 2 sobre x dx, né? A derivada de 2 ln de x é 2 sobre x dx. Então veja que isso daqui, ó, esse 2, se você quiser, você pode passar para o outro lado aqui, ó, pensando como se fosse uma igualdade ali. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar meio, né? Então meio du dá pra gente 1 sobre x dx e u dá 2 ln de x. Então isso daqui tudo, ó, vai ficar o seguinte, ó. Você tem esse menos meio, tá? Que já estava aqui. Então eu vou deixar ele aqui na frente, ó. Menos meio, que é constante. E aí nós teríamos agora, ó, a integral ficaria simplesmente o seguinte. A integral de esse seno de 2 ln de x vira seno de u, tá? E esse dx vira meio du. Então seria assim, ó. Meio do seno de u du. Tá vendo? Ó? Então du com meio seria o nosso 1 sobre x dx. E seno 2 vezes ln de x seria seno de u. Esse menos meio que estava aqui na integral, eu tirei da integral. Então ficou desse jeito, tá? Então quando você for resolver, ó, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo ali. Quando você for resolver ali, ó, vai ficar o seguinte, ó, se você fez essa substituiçãozinha ali, né, para resolver a integral, então o seu U1 vai ser o seguinte. Aqui vai dar menos 1/4, tá? Porque menos meio vezes meio vai dar 1/4. Aqui é a integral, essa constante da integral. E aqui sobraria a integral do seno de u du. A integral do seno de u du seria menos o cosseno de u, menos o cosseno de u, tá? Então aparece menos o cosseno de u mais uma constante de integração que eu não vou precisar colocar aqui, porque ela vai juntar com as constantes de integração que tem lá em cima, quando a gente for montar a solução geral. Então a integral de seno de u seria menos cosseno de u. Então veja que o seu U1 vai ficar menos 1/4 vezes menos cosseno de u. Esse seu U, você sabe que é 2 ln de x. Então no final vai ficar assim, ó. Vamos arrumar já o nosso U1 vai ser 1/4, né? Vai ficar positivo. Cosseno de 2 ln de x, certo? Isso fica o nosso U1, ok? Quando você substitui aqui o U por 2 ln de x, tá? Então feito aqui o nosso
o 1, nós achamos o 1. Vamos achar o nosso U2. A ideia vai ser análoga ali, tá? Eu vou pegar e vou fazer a integral em ambos os lados da equação ali, ó, integral em x, e vai ficar assim, ó. Nós vamos passar a integral aqui, dx, igual, né? Aí tinha a integral também aqui do 2 linhas, né? Dx também. Aí de novo, você está integrando em relação a x, derivando em relação a x, vai dar o próprio 2, teorema fundamental do cálculo. Aqui vai ser meio, né, que você tira esse meio aqui como constante, de 1 sobre x cosseno de 2ln de x dx, tá? A gente vai ter essa integral para resolver. De novo, dá para a gente resolver utilizando substituição. Se você chamar u do seu 2ln de x, seu du vai ser 2 sobre x, né? Porque ln de x é 1 sobre x, 2 é constante, e dx. Aí de novo, esse 2 que está aqui, ó, a gente pode passar para lá para ficar dividindo, para dizer que é como se fosse meio du, né? Então meio du vai ser a mesma coisa que 1 sobre x dx. E aí de novo, ó, o nosso U2 vai passar a ser o seguinte. Nós temos esse meio aqui, né? Vai aparecer, olha só, nós vamos ter o seguinte, ó. Já vou colocar ali, né? Aqui eu já tinha colocado a integral, então vou colocar aqui, ó. O nosso 2 vai ser meio da integral de cosseno de u, né? E esse 1 sobre x dx vai ser meio, então vai ser meio cosseno de u du, tá? Fazendo as substituições ali, né? Nosso 2ln de x substitui por u e 1 sobre x dx substitui por meio du. Então o nosso U2, olha só, vai ser igual a 1/4, né? Porque aqui é constante essa integral. Essa constante aqui é o meio. Com o meio que já estava aqui, fica 1/4. Aí apareceria a integral de cosseno de u. A integral do cosseno de u é seno de u. Então o que vai dar aqui, ó, seria seno de u, a integral, tá? Seno de u, tá? Só que esse u você sabe que é 2 vezes ln de x, né? Então no final vai ficar assim, ó, seno de 2 vezes ln de x, tá? Então isso fica o nosso U2, ok? Beleza. Então achamos o 1, achamos o 2. O exercício está quase finalizado. A gente só tem que juntar isso com o y1 e o y2 e a gente acha a solução geral. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui o espaço aqui, ó. Eu já tinha falado que vai ser aqui, né? É pra gente juntar. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar ali, ó. Que aí já consigo colocar aqui a nossa solução. Opa! Olha o tamanho que eu fiz aqui, gente. Ó, então aqui que a gente vai fazer, né? A solução. Deixa eu botar aqui. Solução. Vai ficar assim, então, ó. Vamos lá. A solução vai ficar a homogênea mais a particular. A nossa homogênea vai ser C1, Y1, que a gente viu que o nosso Y1, vamos relembrar, ó. Nosso Y1 foi x elevado a alfa cosseno de beta ln x, né? Então vai ficar C1 x elevado a alfa, que foi 0, né? Então vai ser x elevado a 0, que é 0. Cosseno de o beta, que é 2 ln de x. Beleza. Isso é o nosso C1. O nosso Y2 tinha ficado x elevado a 0, seno de 2 vezes ln de x. Então, seno de 2 vezes ln de x. Beleza? Isso foi nossa homogênea. Mas a nossa particular vai ser, né? Lembra que a particular, ela é essa daqui, ó. A particular, ela é o nosso U1 vezes Y1 mais o nosso U2 vezes Y2. Então vai aparecer o nosso U1, que deu aqui, ó, cosseno, 1/4 do cosseno de 2 vezes ln de x, vezes o nosso Y1, que deu cosseno de 2 ln de x. Então veja que vai aparecer o cosseno de 2 ln de x multiplicado por ele mesmo. Então vai aparecer ao quadrado, tá? Então aqui vai aparecer 1/4 cosseno ao quadrado de 2 vezes ln de x. Depois vai aparecer mais, né? Aí agora vai fazer o nosso U2 vezes Y2. O Y2 é seno 2 vezes ln de x. O nosso U2 ficou 1/4 do seno 2 ln de x. Então quer dizer que vai aparecer o seno de 2 ln de x multiplicado por ele mesmo. Então vai aparecer ele ao quadrado. E tinha aquele 1/4 ali também.
Então vai ficar assim, ó. Vai ser 1/4 seno ao quadrado de 2ln de x, tá? É o que fica ali. Bom, podemos colocar esse 1/4 em evidência aqui, né? Nosso y vai ser igual a C1 cosseno de 2ln de x mais C2 seno de 2ln de x mais, aqui vai aparecer 1/4 que multiplica cosseno ao quadrado de 2ln de x mais o seno ao quadrado, mais o seno ao quadrado de 2ln de x. Olha só, bom, aqui o que nós temos é o cosseno ao quadrado de um determinado ângulo, que aqui o ângulo é 2 seno 2ln de x, e o seno ao quadrado daquele mesmo ângulo, de novo aqui, ó, é 2ln de x. Então, esse termo aqui, pela identidade trigonométrica fundamental, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é 1. Então vai aparecer 1 vezes 1/4. Então, no final das contas, esse termo todinho que a gente colocou aqui, ó, como ele vai ser 1, vai aparecer só 1/4. Então, deixa eu já colocar aqui que é 1. Então, vai aparecer 1/4 vezes 1, que é 1. E aí, vamos deixar a nossa resposta final, já essa daqui mesmo, ó. Essa é a nossa resposta final. Ela resolve aquela equação diferencial linear em uma equação de Cauchy-Euler não homogênea, que é essa daqui, ó. Essa original aqui, beleza? Então, essa é a solução. E aí, achou essa solução? Ficou com alguma dificuldade? Coloca na seção de comentários. E aproveita agora, vou deixar um exercício para você treinar, que vai ser análogo a esse daqui, que é esse exercício aqui, olha só. Quero que você faça esse exercício, ó. Tá lá, mudei só uma constante ali na nossa equação diferencial. Vai fazer utilizando o método análogo que a gente fez lá na videoaula. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito, né? E não esquece de deixar o curtir se você não deixou e de inscrever-se no canal se você não tiver inscrito ainda. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, onde a gente está resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!